E aí, time, tudo bom? Então, acho que agora sim a gente tá gravando. Eu tentei gravar aqui por 3 minutos, descobri que tava com problemas e não tava gravando, mas enfim. Vamos lá então. Primeiro, desculpas porque eu tô um bom tempo sem postar conteúdo regular no canal, tô fazendo as lives direitinho, mas o resto do conteúdo eu tô deixando pra lá, então eu quero voltar a postar todo dia às 10 horas da manhã, começando a partir de hoje, segunda-feira. Este vídeo já está saindo na terça-feira, seu merdinha cabeçudo. Vai ser editado hoje, eu quero fazer pelo menos 2 vídeos, o de amanhã também. E voltando para os conteúdos policiais, tem muita novidade boa, inclusive, segundo um dos deputados aqui de Goiás, acho que o delegado Teófilo, salvo engano, deixa eu só confirmar. Isso, ele mesmo, o delegado Humberto Teófilo, ele anunciou no Twitter dele que o concurso da Polícia Civil de Goiás está bem perto de ser lançado. E, enfim, voltando então sobre o meu conteúdo especificadamente do boletim policial, né, que eu queria falar muito de medicina legal. Esse vídeo aqui eu só vou fazer uma introduçãozinha. Acho que o primeiro passo o primeiro assunto do qual a gente vai tratar é a tanatologia, que eu gosto demais, que basicamente é o estudo da morte. Thanatos lembram Thanos, mas não necessariamente quer remeter ao Thanos dos Vingadores. Thanos, na verdade, acho que era uma deidade da morte na mitologia grega. Eu não sei se era um titã ou se era realmente um deus, não sei qual era o título. Mas era uma deidade relacionada à morte. Daí o nome tanatologia, estudo da morte. E por que é interessante a gente estudar isso aqui na medicina legal? Acho que todo mundo já sabe, mas eu tenho que dizer, né? Porque, logicamente, a gente estuda os efeitos quando se trata de medicina legal, né? Os efeitos da morte nos aspectos sociais, jurídicos, econômicos e tudo mais. Se fosse basicamente uma questão biológica, o estudo da morte se daria com base com o que a gente tem na medicina, nos limites da medicina, sem implicância no mundo prático, sem implicância no mundo jurídico. Afinal de contas, para que interessaria então herança, comoriência, homicídio, suicídio e todas essas outras questões. Inclusive esses são tópicos que eu vou tocar em breve, né? Por exemplo, sabe o que é comorência? Eu fui descobrir isso acho que só no 2º ano de Direito. Mas enfim, eu já estou divagando demais. Aqui eu estou com minha apostilinha de Medicina Legal, Medicina Legal para o Acadêmico de Direito, do Leonardo Mendes Cardoso, que foi meu professor na faculdade, e eu tenho um pouco de saudade dele, porque eu não sei nem se ele lembra de mim, mas eu gostava demais das aulas dele. Ele era bem rigoroso. Eu tenho orgulho de dizer que eu passei na disciplina dele com 9. Muita gente reprovou, inclusive, mas eu amei demais a disciplina dele. E essa apostilinha aqui é um livro, na verdade. Eu chamo de apostilinha porque eu acho curtinho e tal. Acho que tem só 100 e pouquinhas páginas. 120, não, tem 149. Eu achei delicinha demais de ler, maneirinho, uma delícia. Tanto que eu estudei por ele, pro meu concurso. Eu já tava cursando medicina legal, para quem não sabe. Eu já tinha lido quase o livro todo e fui estudar só o Código de Processo Penal. Mas enfim, chega de devagar. Então, pessoal, voltando pro assunto aqui do estudo da morte, da tanatologia. O que é então a tanatologia? É o estudo do fenômeno da morte e do morto, e principalmente dos aspectos que isso vai ter socialmente falando, juridicamente falando, economicamente falando. E esse não é um conceito que eu estou inventando aqui de cabeça, é um conceito se não a principal autoridade de medicina legal, uma das principais autoridades, que é o Genival França. Inclusive eu tenho um livrão dele que eu roubei lá do serviço. Roubei não, pensando aqui já na minha escusa de tipicidade, eu peguei emprestado. Inclusive está registrado, só parênteses, tá? Corregedoria, tá tudo legalmente legalizado. Então, é uma das principais autoridades e, nossa, ele é super detalhista. Inclusive, só um parênteses aqui, eu adoro fazer parênteses porque eu divago demais, eu sou muito animado. Eu inclusive li que ele relatou um caso, na verdade ele conseguiu uma casuística que relata no livro, de uma mulher que durante a lua de mel, né, ela era virgem, ela perdeu a virgindade, ela teve uma hemorragia tão severa que ela quase veio a óbito. Eu fiquei, putz, tá, voltando, só um parênteses então.
Esse conceito de tanatologia é um conceito que ele dá, né, como eu tinha dito, é o estudo do fenômeno da morte e do morto e suas repercussões sociais, jurídicas e econômicas. E, bom, basicamente é um estudo que, desde que a gente começou a formar a sociedade, se formou, se formou. Porque, naturalmente, nós somos seres mortais, nós temos que conviver com a morte. E foi uma ciência que evoluiu muito nos últimos, 500 anos, como quase todas as ciências, porque basicamente na antiguidade o fenômeno da morte dava apenas pela análise da parada cardiorrespiratória, o que era uma coisa muito limitada, afinal de contas, vira e mexe a gente vê casos de gente que tem parada cardiorrespiratória e volta à vida, então já dá para imaginar o que acontecia, né? Da pessoa ser enterrada viva ou cremada viva. Na maioria dos casos, enterrada viva, porque essa é uma prática muito mais comum nas sociedades. Eu chutaria não só ocidentais, acho que mundiais. Tanto no Oriente também, acho que a prática de enterrar os corpos, por ser muito mais prático, foi a medida sanitária adotada ao longo da história. É claro que há exceções, a cremação é um desses casos, mas via de regra, enterrar os seus mortos foi a prática sanitária adotada em larga escala. Inclusive, a questão de se enterrar os corpos é uma repercussão dessa tanatologia, desse estudo da morte, porque com o tempo, inclusive isso aqui é uma questão de conhecimento popular, não é um conhecimento científico, as pessoas viam que, olha, deixar os mortos aqui, ao Deus dará, beirando aqui a estrada, beirando aqui a nossa vila, isso aqui vai trazer doença, a gente tem que sepultá-los, tem que enterrá-los. Então, através desse conhecimento popular, se adotou práticas, como eu posso dizer, de higienização mesmo da sociedade, práticas sanitárias essenciais para a continuação da comunidade, para a continuação da vida. E só mais tarde, acho que já no século XVII, XVIII, que se começou a estudar tudo isso, toda essa questão de doenças, de pragas, que se alastravam através dos corpos que ficavam expostos. Mas enfim, voltando então, antigamente o estudo da morte dava através dessa questão de que a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, morreu, o que era muito complicado por causa da falsa morte. Eu posso inventar um nome mais bonito, mas para ficar mais claro para você entender isso, falsa morte. A pessoa não estava morta, mas era dada como morta. E daí, eu já tinha dito, né, a pessoa era enterrada viva. E criou-se, inclusive, isso aqui eu li acho que na Super Interessante. Se tiver errado, culpem, é super interessante. Que a expressão salvo pelo gongo, né, vem disso, porque as pessoas eram enterradas e como tinham um receio muito grande de ser enterrado vivo, as pessoas deixavam uma cordinha que se a pessoa estivesse viva, ela balançava, né, e aí tocava o sino, que era o gongo, e aí a pessoa sabia que quem estava ali embaixo estava, na verdade, vivo, e aí iam lá, desenterravam e salvavam a pessoa. Daí vem a expressão salvo pelo gongo. Viu só? O Victor Batista também é cultura. E, enfim, então, mais tarde veio um estudo mais aprofundado sobre o fenômeno da morte e do morto, e daí a gente começou a ter outros, como eu posso dizer, fenômenos característicos da morte. Então, com o tempo, essas características extras da morte, características tipicamente de morte, elas começaram a ser estudadas mais a fundo e basicamente se dividiu em dois tipos. Naqueles fenômenos que seriam mediatos, ou seja, eles aconteceriam depois de um tempo, e os imediatos, que seriam aqueles instantâneos. Aconteceu a morte, a pessoa teria os fenômenos imediatos. Vale destacar que essa questão desses fenômenos específicos, vocês vão encontrar muito com o nome de fenômenos abióticos, que a própria palavra já diz. Abiótico, a é uma negação, biótico é vida. Então aquilo que não tem vida, abiótico. Mas enfim, como eu tinha dito, se estudava somente os fenômenos imediatos, o que era muito complicado, e hoje em dia se passa a estudar principalmente os fenômenos imediatos, que são aqueles consecutivos que acontecem depois, que são essenciais para determinar a causa da morte, horário de morte e tudo mais. E aqui é a vasta gama que a gente vai estudar aqui de elementos, que vai, sei lá, rigor cadavérico, que é a rigidez do cadáver, algor cadavérico, que é o esfriamento do cadáver,
livor cadavérico, que acho que, salvo engano, é a questão das hipóstases, que é quando você falece, né, a corrente sanguínea para de circular, vai formando manchas de sangue e tal, pelo efeito da gravidade. E, sei lá, são mil e outros fenômenos que nem eu lembro de cabeça, os fenômenos transformativos, que podem ser autotransformativos ou de elementos externos, ou seja, seu corpo mesmo tem bactérias que vão destruir o seu organismo, ou os fenômenos externos também, fauna que, dependendo do ambiente, vai destruir seu corpo também, um fenômeno abiótico, ou seja, depois da vida. E, bom, é basicamente sobre tudo isso que a gente vai estudar. Eu formei um grupo de Telegram. Eu vou pedir só que, acho que para vocês não ficarem tão expostos, né, não deixarem telefone aqui nos comentários do YouTube. Cara, deixa eu ver como que eu faço. Eu vou tentar botar o link, tá aí, o link na descrição do vídeo para ir pro grupo do Telegram. E quem quiser também pode me procurar no Instagram, mandar privado lá, que aí lá eu adiciono, tá bom? E é isso então. Inclusive, esse está sendo bem legal porque eu estou reestudando vários conteúdos que eu nem lembrava mais. Como, por exemplo, esses fenômenos transformativos, eu não lembrava de todos. A gente vai ver aqui, dependendo do meio ambiente, né, onde o corpo vai se encontrar, a gente também vai ter os fenômenos de conservação do cadáver, que eu acho super interessante, eu já nem lembrava direito disso. E é isso então. Por hoje o vídeo é só isso, é só uma introdução mesmo bem básica do que é o fenômeno, do que é o estudo da morte, do que é a tanatologia. E eu vou ver se eu lanço o vídeo o mais breve possível então sobre medicina legal, que eu estou apaixonando novamente por essa área que é muito rica e que eu acho que ainda é um pouquinho negligenciada no Brasil, principalmente porque eu estava lendo, a gente tem pouquíssimas especializações na parte de medicina legal para os médicos, ou seja, para os legistas. A gente tem, assim, até alguma coisa ou outra, mas já para outras áreas, principalmente para as áreas de ciências sociais, especialmente o direito, mas para a medicina, tanto a quantidade de ofertas quanto a quantidade de legistas especializados em medicina legal é bem menor. Bom, mas é isso então. Tchau, tchau for now. Tentem entrar aí no link, eu vou tentar colocar o link aí. Se não der certo, então me procurem no Instagram, que aí a gente vê lá. Beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e mandar isso para quem também está estudando para concurso ou só para quem gosta mesmo de medicina legal. Beleza? E é isso então. Tchau, tchau for now. She said